E a gente, Arném Science aqui. Essa é a segunda aula do nosso curso sobre inteligência artificial nos games. E hoje a gente vai falar de um tema que eu gosto bastante, que é sobre StarCraft 2, sobre campos potenciais, né? E eu conheci esse tema especificamente com um cara chamado Johan Hagelbeck. É um cara que é muito importante em inteligência artificial no StarCraft e em vários outros jogos. Principalmente, cara, tem alunos dele, cara, que eu sei porque é aluno dele porque ele meio que foi o orientador. Orientador, do ponto de vista de um doutorado, por exemplo, ou mestrado, é alguém que vai guiar o mestrando ou doutorando para escrever o artigo de forma correta, né? As regras de estruturar o texto, coisa do tipo. No Brasil, a dissertação, dependendo do país, vai ser mais uma tese, né? Que pode ser de mais de 100 páginas, às vezes menos. E esse aluno dele, ele escreveu sobre inteligência artificial no Mario Bros, né? De uma forma muito bem feita. Então, é aluno dele. Então ele tanto pesquisa no tema, quanto tem alunos no tema. Eu não lembro o país dele exatamente de cor. Se quiser pesquisar aí, colocar no comentário. Mas a gente vai ver bastante papers dele nessas aulas, né? Então esse paper aqui, tradicional dele, que são campos potenciais, né? Campos potenciais é um conceito originário, tô citando o artigo dele, né? Da robótica. Foi introduzido pela primeira vez por Khatib para evitar obstáculos em tempo real. Então sabe aquele robozinho e ele na prática ele quer limpar a casa, né? Então ele vai andando por aí. Só que ele usa sensores para saber onde tá a mesa, onde tá a cadeira, onde tem lugares onde ele não pode encostar. Tanto para não ter batidas e quebrar, talvez, né? E para ele conseguir percorrer toda a sala, né? Ou cômodos do quarto automaticamente, usando tanto sensores, coisas do tipo, e algoritmos que não necessariamente você precisa usar inteligência artificial. Você pode usar vários algoritmos heurísticos, né? O que é um algoritmo heurístico? É um algoritmo que tenta resolver problemas específicos de uma forma imaginativa, né? Então, por exemplo, é, não necessariamente o nome é heurístico, né? Por exemplo, o anti-colony algorithm é um algoritmo que aplica uma relação estrutural social de formigas. Anti-colony, né? E-colony, não. Em formigas para resolver problemas de optimização, né? Ou B-colony também, enfim. Tem vários algoritmos que são ideias malucas, né? Algoritmos genéticos, por exemplo. Então são ideias estruturais que funcionam na prática. O que importa é funcionar, cara. O que importa é se você tá usando um algoritmo que se baseou no anime, enfim. O que importa é que funcione de fato. É na prática, né? Então, os diferentes campos são ponderados e somados para formar um campo agregado. Aqui são campos com equações diferenciais analisando, né? O campo total pode ser usado para navegação, permitindo que o robô se mova para a posição mais atrativa em seu entorno, né? Então, ele consegue usar sensores para ver o que está ao seu redor, fazer um mapeamento de onde ele está e conseguir saber onde ele tem que ir para não esbarrar em outras pessoas, né? Embora ele seja bem inimigo de gato, né? De gatos, né? Esse é um exemplo de um campo potencial na prática, né? De forças repelindo uma região num campo vetorial. Então aqui a gente pode denominar isso aqui como um campo vetorial Y de A. A gente pegar uma notação de outro paper que a gente vai ver. Então posso dizer que tem vetores aqui, né? Nesse contexto, eu vou colocar A assim. Um campo vetorial nesse contexto. Eu quero saber que regiões que eu tenho que espacialmente colocar como obstáculo, né? Em relação da circunferência da posição atual do sistema. Aqui tá usando x, então posso pegar x como vetor, né? X, y. Então, novamente, aqui é o de atração, aqui é de repulsão, e aqui de atração, que o sistema pode ir. Nesse caso aqui é para aplicação para oponentes, tá? Não é para robótica. Aqui, por exemplo, oponentes de um contexto de StarCraft que eu já vou explicar, né? Em que você tem a distância desses inimigos, né? Eu vou explicar já já como funciona. Acho que aqui é uma versão antiga do StarCraft, tá? Paper de 2012. E, obviamente, já tem o sistema de ADA DeepMind que joga StarCraft e tal, enfim, da Google. Em si, dos melhores jogadores do mundo, mas isso é bem posterior.
E obviamente eu não tô colocando aqui imagens recentes do StarCraft, mas eu joguei o StarCraft 2 só, né? Eu não conheço as versões antigas do StarCraft. Mas é um jogo em que você tem que destruir a base inimiga, você tem que fazer minions nesse processo, você farma ali uns cristais pra você pegar recursos durante a partida, e você tem que apertar vários botões pra você controlar diversos tipos de é, personagens ao mesmo tempo de cada facção que você controla, né? Como os Marines, Zerg, enfim. E é um jogo complexo, cara. Eu joguei mais o modo história. É um jogo complexo porque você tem que fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Você vê um profissional jogando de StarCraft, né? Um jogador profissional. Cara, os caras teclam numa velocidade incrível. É realmente muito rápido a velocidade que eles teclam, que eles fazem as coisas. E é um jogo que tem muito macro gerenciamento e micro gerenciamento. Você tem tanto farmar os bagulho rapidinho pra pegar grana pra fazer os itens, as suas estações e tal. E você tem que também controlar também sondas pra você examinar onde possivelmente está o inimigo, né? É um jogo de estado infinito, porque você tem mapas diferentes, mas você, no geral, a base dos inimigos vão ser em locais diferentes. Mas, no geral, você tem um jogo que é tipo xadrez, entre aspas, né? Porém, eu posso dizer que tanto League of Legends, né? MOBA, Dota 2 e tal, os MOBAs, eles são mais complexos que xadrez e outros jogos, né? Do ponto de vista computacional. Então, o número de coisas que tem que fazer, por exemplo, eu mostrei anteriormente no curso sobre inteligência artificial anterior, né? Eu não lembro exatamente do xadrez, mas é 2 elevado a alguma coisa. Ah, vamos supor que seja 2 elevado a 120. É mais que isso, mas. No caso de MOBAs, StarCraft, você tem um problema muito maior. Você tem que fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E você tem diversas estratégias que você tem que bolar ao mesmo tempo. Coisas que você tem que comprar, construir e tal. Mandar sondas, lidar com os personagens inimigos. É muita coisa que você controla ao mesmo tempo, né? E eu, pessoalmente, tive muita dificuldade de aprender a jogar StarCraft, porque é difícil, cara. E no modo história, cara, eu penei em muitas partes, cara. Tem uma parte específica que eu lembro que foi tipo o divisor de águas que tinha. Do nada teve que fazer um monte de coisa pra proteger a base, né? E toda hora eu perdi porque realmente era muita coisa pra fazer ao mesmo tempo. Então, aqui o campo potencial na prática, a primeira parte da equação, que é essa parte aqui, né? Dando que a gente tem x e y nesse campo vetorial. É a mesma da equação 1, exceto que na N, aqui significa todos os objetos afetantes, exceto unidades e edifícios inimigos. Todos os objetos ao redor, né? O valor N, né? Então no sigma aqui em cima. E você tem as posições e a relação vetorial que denota essa área aqui. Em relação tridimensionalmente a esse campo vetorial, né? Tem uma forma, né? Ok, aquilo ali é uma coluna, aquilo ali é uma parede, eu não posso ir ali. Enfim. Aquilo ali é uma estrutura, é um inimigo, ok? É um inimigo, é diferente de uma estrutura. E na parte da esquerda da equação, significa tomar o máximo de todos os campos inimigos, então max, né? Tem funções que são o mínimo, outras são max. Nesse caso, é uma função de maximização. De todos os campos inimigos gerados por unidades de físicos inimigos. Então você quer saber aqui, nesse. Vamos supor que é 2D aqui. Sei que não é 2D nesse jogo, mas vamos supor que a gente denota como um campo vetorial de 2 dimensões. Então eu quero saber que, por exemplo, aqui, nesse ponto em vermelho, eu tenho inimigo. Essas duas partes. Ou vários inimigos, né? E eu tenho que saber que aqui na parte em verde eu tenho aliado, por exemplo. Ponto de vista 2D. Então aqui eu tenho aliado. Opa. É o verde. Aqui eu tenho aliado. Aliado. Eu tenho eu aqui, por exemplo, em roxo. Então o seu foco é tentar computacionalmente. Essa é uma das formas, né? Tem várias formas de você. Tem template matching, por exemplo. Tem várias formas de você fazer visão computacional, como a gente já viu posteriormente. Mas o grande ponto é que é esse o foco, né? Você tentar espacialmente saber onde eles estão. Isso na prática, né? Então você tem os campos potenciais que você nota que, por exemplo, essa área específica, e você tem coisas que podem ser estruturas e coisas do tipo, né? Você pode ver que tem uma diferença aqui, ó. Que você vê nas áreas mais luminosas e mais escuras, né? O seu olho faz isso automaticamente, né? Processando isso na parte occipital do cérebro, né? No lobo occipital. Mas aqui você tá tentando fazer um algoritmo, né? Que partes que podem ser obstáculos aqui, ó. E que você
Vai ter que buscar o contexto do programa de Hamilton, por exemplo. Eu começo na parte A aqui. O problema de Hamilton é você achar dois caminhos. Entre dois pontos, achar o meu caminho mais eficiente. Então, por exemplo, vamos supor que aqui é o meu caminho. Eu quero ir até B. Isso no LoL, cara. Você clica na tela do mapa pra ir até certo lugar. Você já calcula ali o melhor caminho, né? Vamos supor que o melhor caminho é esse daqui, né? O melhor caminho. Vamos supor que eu passei de todos os obstáculos. Vamos supor que seja assim. Vamos supor que outra pessoa ela venha por aqui, ó. Então, vamos supor que ela vem por aqui. Passa por aqui. Depois ela vem pra cá. Você viu que ela percorre mais? Você quer achar o caminho mais eficiente de dois pontos, né? Então tem dois pontos A e B. Eu quero achar o menor caminho. Eu vou colocar aqui só de H. Vamos supor que esse H é uma função. Então uma função f g de x que busca o melhor caminho entre dois pontos. Certo, pô, é x e y, né? Vamos supor que seja f g de x. Então H é igual a isso. Então eu tenho que resolver esse troço aqui. Então você tem que achar entre dois pontos o menor caminho. Então são algoritmos de pathfinding, né? Também o Hegelbeck fala sobre esse tema bastante. Então, aqui novamente partes que podem ser obstáculos, né? Então, o sistema de IA já consegue saber o que é cada coisa. Aqui na prática, né, você tem tanto inimigos quanto os minions e coisas que aqui serão separados. Aqui na versão anterior do StarCraft, eu não joguei nessa versão, né, que é a primeira. Mas você vê aqui que aqui é terreno, por exemplo. Então você tem que saber o que é terreno. Essa parte aqui. Tem que saber que aqui são. Pode ser inimigo, pode ser sondas, enfim. Aqui no mapa, por exemplo, aqui já dá pra você ver aqui na prática, né? Enfim. O que são máquinas de batalha, o que são sondas, enfim. Tem que saber essas coisas. Outro paper dele é sobre Pathfinder, né? O algoritmo mais conhecido de Pathfinder talvez seja o Alpha Star. Tem formas híbridas dele, que é você realmente achar o melhor caminho entre dois pontos num jogo. Esse algoritmo é muito usado em jogos, né? Então você põe esse personagem pra ir de um ponto até outro, né? Automaticamente. Basicamente você tem um algoritmo de Pathfinder ali, né? Não vai automaticamente. Algum programador tem que pôr o algoritmo de Pathfinder nesse contexto, né? Então, basicamente aqui você vai ter o mesmo contexto de campos potenciais, mas um algoritmo de Pathfinder. Ele vai explicar um pouco mais sobre o tema de StarCraft, né? Que eu já falei anteriormente. Macrogerenciamento são decisões em um nível mais alto de abstração. Como quais edifícios e unidades produzir e quais melhorias investir, né? Então você tem que tomar decisões toda hora no StarCraft. E é micro decisões, né? É que nem no LoL. No LoL você não tem essa questão de você controlar várias unidades ao mesmo tempo. Você tem micro movimentos em relação ao inimigo que são importantes na troca que você tem durante uma fase de lanes, por exemplo. Você joga no mid, jungle, coisa do tipo. Então você tem macro gerenciamento, que você vai. Qual a sua estratégia de longo prazo e que você vai adaptando ao longo do jogo. E de micro também, né? De coisas que você tem que planejar até no mid-game, por exemplo. Então, tal momento eu vou ter que ajudar a fazer o dragão ou o jungle, né? Ou tal momento eu sei que eu quero já tô forte o suficiente. Eu tô nível 6, por exemplo, pra matar tal personagem que a minha troca inicial tinha que ser mais segura. Eu tenho conhecimento já histórico já de que lutar contra esse inimigo eu tenho que ter uma visão mais. Por exemplo, um Zed contra uma Lissandra, por exemplo. Então você tá de Zed no LoL contra uma Lissandra. Se a Lissandra jogar bem, você vai penar, level 6. Então, no caso, você vai tentar matar ela o mais rápido possível. Você tá de Lucian contra Zed. Nossa, Lucian contra Zed é muito difícil. Você tem que derrotar ele level 6, cara. Gankar, porque senão você vai tomar um curo depois. Depois não importa o que tem que ser fácil, cara. Você vai tomar um curo pra ele. Mesmo que ele esteja ruim. Então tem essa relação de counters que você tem de se planejar, né? E tem sim papers sobre League of Legends que a gente vai ver posteriormente, né? Então, o microgerenciamento consiste em controlar unidades individuais, posicionar unidades em localizações taticamente vantajosas, virar unidades inimigas, ficar controlando elas, né? Continuamente. Tem como fala? Os botões específicos para você trocar de unidades
pra você ter visões do jogo diferentes em cada parte do jogo, né? Que é as hotkeys, né? E usar habilidades especiais de forma inteligente, né? Pra ajudar a vencer muitas partidas. Então, eu posso dizer que StarCraft talvez seja até mais difícil que Dota 2, cara. StarCraft é muita coisa ao mesmo tempo, cara. Pra você ser alto nível, né? É simplesmente muita coisa. A navegação de unidades em jogos RTS, né? Que é o caso do StarCraft. Que é de real time. Acho que é real time systems, alguma coisa assim. É normalmente tratada com algoritmos de busca de caminho, como o Wolfstar, mas tem vários, como a gente vai ver posteriormente. O Wolfstar é um deles, né? O Wolfstar sempre encontra o melhor caminho possível entre duas posições. Então tem a posição A e B, você pega o melhor caminho entre elas, né? Mas não lida com mundos dinâmicos, né? Então, o grande problema de algoritmos de exploração é você ter, por exemplo, um jogo que nem StarCraft, por exemplo. Pra onde você vai? Cara, você vai pra onde você quiser. Então, jogos de mundo aberto, né? Tanto, tipo MMORPG da vida, é muito diferente você fazer um IA pra eles, porque ele é mais livre. Eu não tô falando, tipo, mira, ou jogos que você pode ter auto-hunt, né? Auto-quest. Vamos supor que seja um jogo que você não tem auto-hunt, você não tem auto-quest, você não tem auto-nada, né? Isso que é inflação, por sinal. Eu já falei sobre isso no curso sobre economia sintética. Mas, em livros também, né? Mas o ponto é que você não pode ter um sistema de auto-hunt aqui. Tem tudo, né, na raça. Tem que fazer seus próprios itens, comprar dos outros jogadores, falar com outros jogadores. E tudo isso implica muitas questões que criam uma questão de complexidade, né? Qual que é o objetivo do sistema? Talvez seja ter um level mais alto, vamos supor. Então, função de valor é pra ter o level mais alto, não ficar morrendo. Ter o level mais alto no Tibia, por exemplo, o mais rápido possível. Só que, vamos supor que você não quer fazer um algoritmo estático, né? Então você quer um algoritmo que vai caça, pega os itens, pega o loot e vende. Não. Você quer um algoritmo que o sistema, ele por si só, aprende a jogar e busca ter um level mais alto. Vamos supor que o foco do sistema seja obter um level mais alto, né? Então você vai fazendo um sistema com reinforcement learning aprendendo a tentar fazer isso. E aí você tem aqui o sistema de navegação híbrido que ele apresenta, né? Então você tem um algoritmo aqui, AlphaStar. Relações de predicados em relação à movimentação desses sistemas no jogo, né? Aí você tem, por exemplo, um tipo de estrutura aqui chamado Boids. O range dele em relação a outras estruturas. E aí você quer, por exemplo, que ou controlar várias, por exemplo, várias máquinas de ataque ao mesmo tempo. E também controlar outros tipos de estruturas, né? Então você tem uma relação híbrida aqui de navegação, distância entre seus que você está controlando, né? Então, aqui você tem navegação com dois agentes. A área que você da circunferência em que você pode conseguir atirar, né? Na prática. Então, a distância em que você pode atirar na base. E basicamente na prática, né? Você tem aqui os bichinhos, as estruturas. Tem vários tipos de estruturas, né? Faz tempo que eu não jogo StarCraft 2, por sinal. Eu não joguei essa versão, joguei só versões mais recentes. E aí, no caso, você tem que controlar essas estruturas, várias estruturas ao mesmo tempo, enquanto você farma, faz várias coisas ao mesmo tempo, pra atacar inimigos, pra ir desenvolvendo seu farming até você conseguir derrotar o inimigo. Produzindo mais rápido que ele, né? É uma função de produção. Aí tem na prática aqui os campos potenciais, vamos supor que aqui sejam seus aliados, aqui estruturas inimigas. Enfim, o sistema tem que saber o que é, né? Aí tem alguns algoritmos, não vou colocar todos. Por exemplo, aqui é uma função de separar terreno do agente A. Então tem o agente A, tem lá os terreninhos que ele tem que desviar. Vamos supor que ele tem que ir por aqui. Tem que ir por aqui, por exemplo. Então ele tem que saber que ele não pode ficar indo assim, que nem idiota. E aqui você tem uma parte relacionada ao agente andar até tal região. Tem a detecção em relação a
o campo vetorial em relação à posição do agente e o que é terreno, o que é inimigo e tal. Então aqui é o agente. Nesse caso, aqui é o agente. Agente. Aqui é uma estrutura. Então, você tem que detectar na área da circunferência do agente, que é uma estrutura, o que é inimigo. Obviamente você tem um campo de visão, né? Você não pode usar hack, né? Pra saber o que tem do outro lado. É porque parte do StarCraft é você não saber a posição do inimigo, né? Você tem que usar as sondas pra saber a posição do inimigo. Quem consegue a posição do inimigo mais rápido já tem vantagem, enfim. É uma questão do tipo. E aí você tem equações diferenciais nesse campo vetorial, que representa o mapa, né? Você vai descobrindo ao longo do tempo. E aí você tem a posição das coisas ao longo do tempo, x, y, né? Então você tem conjunto de vetores x e y. A soma deles, né? A soma de tudo isso daqui. Ao longo do tempo, isso daqui muda ao longo do tempo dt, né? Então você tem a derivada de x ao longo do tempo. De cada posição de x e de y, enfim. Então o grande ponto é você saber as posições deles no grid do mapa, né? E se você pode andar por certos caminhos por conta disso, né? Tem outro de separação de inimigo, então é a mesma coisa. Você tem a distância que você pode atirar no inimigo. Então, obviamente, quem tá mais experiente já sabe que range você já pode atirar, coisa do tipo. Você precisa apertar os botões pra fazer isso, né? E aí tem o limite de detecção. Aí, novamente, a relação de posição do inimigo e você. Enfim. Tudo isso no campo vetorial. E por fim, o objetivo, né? Usando o F-Star, que é você ter o seu objetivo de chegar até o destino pra matar os seus inimigos. Pra destruir a base do inimigo. Então você tem aqui o objetivo XY, tá no campo vetorial XY. E você tem posição ao longo do tempo desse sistema. Vai sendo calculado continuamente. Posição de inimigos, terreno, e vamos supor que você achou a base inimiga. Você tem que dizer pro sistema a diferença entre sonda, entre estruturas que são fixas, outras que são móveis. Tem que saber a diferença de tudo isso. De estruturas que podem atacar, que podem atirar e tal. Tem que saber tudo isso pra você conseguir, no fim, destruir a base inimiga, obviamente, né? Então, visão computacional. E aí tem um paper do Quang, cara. Uma coisa importante, cara. Principalmente eu vejo isso em papers sobre ciência da computação. O tanto de chinês que tem, cara. Então é Wang. Wang é o que mais tem, tá? Acho que tem muito Wang por aí. Tem Wei. Não é o Wei que você pensa, não. Tem Zhang. Tô falando isso na piada, não, tá? É verdade. O tanto de nome chinês que tem em paper de ciência da computação bom, né? Somente na IEE é um número quase abismal, cara. Só pra anotar esse ponto. Outro ponto que eu já adianto pra próxima aula. Papers sul-coreanos também, cara. Eles pesquisam muito na área de games, né? Porque lá o mercado é muito forte, principalmente também. Uma solução para esse problema dos campos potenciais, né? É campos potenciais que satisfaçam a equação de Laplace. A gente vai falar sobre o mesmo tema que a gente viu anteriormente, só de uma forma diferente, cujas soluções são chamadas de funções harmônicas de Laplace, né? Que não tem mínimos locais. Lembra que o local mínimo, para quem fez o curso de inteligência artificial do canal, tem as funções não convexas, o global mínimo é a parte mais baixa dessas funções, por exemplo, vamos supor que seja essa daqui. Então é o global mínima, GM. E partes que não são tão baixas, que são os local mínima. São as partes não tão mais baixas, mas mais tão baixas de funções não convexas. Basicamente, toda inteligência artificial se baseia em você achar as partes, os mínimos locais, né? Os local mínimas de funções não convexas, né? Seria melhor achar o global mínima, mas é muito difícil. Achando bons local mínimos, você já consegue corrigir erros, né? Você faz isso pra corrigir os erros do sistema, né? O sistema achar esses erros e depois corrigir. Então, basicamente isso. Nesse contexto, a gente não tá... a aplicação não é essa. Aqui é uma questão de computacional, na verdade, em relação ao problema de você ter visão computacional no jogo. Tais campos potenciais são chamados de fluxos potenciais, né? E você tem um exemplo de flow causado por obstáculos, né? Então aqui, por exemplo, você tem um obstáculo, se eu colocar aqui de obs.
Obst. E você tem esses fluxos, parece sinoidais, né? Aqui, deixa eu colocar em vermelho, talvez. Que ficam ao redor aqui, né? E aí, cada vez mais. Parece até um sistema magnético, né? Cada vez mais ele vai ficando mais reto, né? Mais plano. E ele fala o algoritmo aplicado para scouting, né? No StarCraft, né? Pra personagens específicos que você controla. Então, esse algoritmo controla um scout com essas questões de flows, né? Nesse contexto, né? De contexto de campos potenciais, esses fluxos potenciais, né? E aí você tem o flow gerado pela região do oponente, né? Então vamos supor que tenha o oponente aqui, é um flow gerado pelo oponente. O flow gerado pela borda da região do oponente, vamos supor que seja assim, né? Tô fazendo aqui só por exemplos ilustrativos, tá? Obstáculos, a fronteira de ataque, né? Então vamos supor que tenha uns inimigos triângulos aqui, né? Pra te atacar, onde eles estão. E o flow gerado aqui pelo obstáculos, primeiro, e pelos que estão te atacando, né? A velocidade, né? Que é o new em grego. Ou é Y? Na verdade é Y. É Y e o nu. Acho que na verdade aqui é new. Que o Y tem uma perninha ali. É o som de N esse daqui. Então aqui é velocidade. E aí você quer saber a distância, né? No raio da circunferência de você. Aqui é R. Que é o raio da circunferência. Quer saber a distância entre você e o inimigo. Em questões de distância, né? Então vamos supor que você esteja aqui, né? O inimigo esteja aqui. Então você quer saber a distância entre você e o inimigo. Vamos supor que você esteja aqui. Vamos supor que você esteja aqui. Então aqui a distância é. Não, D, na verdade. Entre você e o inimigo. Aí você tem que mover o seu scout com a velocidade e de acordo com o necessário, né? Aí mostra tipos de flow, né? Ponto de vista geométrico aqui, né? Dá pra ver que um sai do centro, outro dá em voltas. Outro é um flow duplo aqui, né? Diferente, enfim. O que importa é que, por exemplo, obstáculos aqui estão sendo gerados aqui, ó. Nessa região. Você vê que o flow é diferente nos obstáculos potencialmente inimigos, né? Então, aqui é de Vortex Flow. Eu acho até mais visualmente aprazível. E o Source Flow, que vem do centro, né? Então, são formas de plotar a mesma coisa. O que importa é o que funciona, né? O que importa é que encontre lá os inimigos do seu agente de AI e acabou. E na prática, dá pra ver que é bem bonito, né? Como fica na prática esses círculos aqui. Que vem aqui do centro do seu personagem. Pra você saber o que é o que. O que você... também de controlar é, estruturas específicas para certos fins, né? Seus minions, seus... enfim, seus tanques de guerra, enfim. É nesse contexto. Aqui, por exemplo, tem a área da circunferência desses círculos e você quer entender a distância nesse contexto entre cada coisa. Onde tá o que, né? Enfim. Ele descreve, usando a equação de Laplace, obviamente, esse flow, em que você tem uma função harmônica para resolver. Então você tem aqui que é a derivada, a segunda derivada, na verdade, de φ. Φ é o potencial em um campo vetorial, ou seja, é aquele campo vetorial que a gente viu aqui, né? É o potencial aqui, as regiões que estão mais... deixa eu desenhar direito aqui. Estão com esse flow maior, né? Que é onde estão os obstáculos, né? Que é o que você quer detectar. Pegar aqui. Pelo X, associado à posição do sistema. Lembra que o XY é da posição vetorial do sistema no contexto do StarCraft. Então, feed de novo aqui, Y. Isso vai ser igual a zero. E para resolver essa função, você vai ter um campo vetorial UV, o de V. Deixa eu pegar um amarelo aqui. Um campo vetorial o de V. E você tem teira, que é uma função harmônica, né? Então, teira é uma função harmônica. Que tá aqui no caso, né? Que vai ser a solução para essa parte aqui. Então, você resolve
a relação entre o campo vetorial, do ponto de vista que você quer saber onde estão os inimigos, onde estão os obstáculos e tal, você produzir esse negócio aqui, né? Na prática, isso aqui que eu tô colocando aqui, você resolve com funções harmônicas que tá no Theta, né? Então, Theta são funções harmônicas, em que você tem um menos o outro porque você tem um campo de imagem rotacional, né? Que você quer, por exemplo, entender do ponto de vista harmônico. Harmônico não, de solução aqui. Como posso dizer? Ambas as regiões simetricamente aqui em relação a essa divisão, né? A esse campo harmônico. E aí no fim eu tô colocando aqui anotações do Arthur Mattock, que parece que é um professor do MIT, porque ele fez anotações suplementares aqui para o curso dele nesse tema. E ele descreve a equação de Laplace, né? Só pra gente ver um pouco mais da equação de Laplace. Aqui a gente já terminou já. Mas só pra gente ver um pouco mais da equação de Laplace. É a mesma coisa que a gente viu antes, ele só colocou W aqui, em vez de φ. Lembrando que esse φ no contexto do paper que eu tô citando, em relação uma relação potencial, né? No contexto do StarCraft. Porque aqui é o mesmo esquema. Porque normalmente isso aqui é aplicado pra teoria relacionada a termodinâmica, né? Calor, por exemplo. Por exemplo, calor numa placa de metal. Aí você quer entender o flow de calor nesse contexto do ponto de vista de imagem, né? Aí você vai ter esse produto dos gradientes, que vai ser a derivada em relação a dois componentes matriciais e J, né? Em que você tem a relação de x e y, derivada de ambos, que é o produto de ambos, para gerar isso daqui. E aí você vai ter que delta não, o gradiente ao quadrado de W vai ser igual a zero. E aí a gente pode representar esse campo vetorial dessa forma, que é o operador linear de Laplace, do Laplaciano, né? Em duas funções diferenciais que determinam esse campo vetorial, esse campo em que tem lá as torrinhas, os bichinhos. Quero saber como funciona isso daqui do ponto de vista vetorial. É o campo de vetores que define, por exemplo, vamos supor que aqui é o inimigo. Ele está se movendo a uma certa velocidade v. Só que ele está se movendo num campo, né? Ele não está se movendo no nada. Então como que a gente denota o campo? A gente denota o campo com o campo vetorial. Que a gente tem aqui no caso. Isso daqui ele tá dentro, né? Ele tá dentro do campo vetorial U e V. Que é esse negócio aqui. Vamos supor que a posição dele específica é essa. Eu posso denotar matricialmente, certo? Eu posso colocar, por exemplo, IWJ. Só que vou relacionar com XY no caso. XY e J. Em relação à posição desse sistema de coordenadas, né? Então, definição. Uma função w de xy, né? Possui derivadas parciais secundárias contínuas e resolve a equação de Laplace é chamada de função harmônica. Em outras palavras, do ponto de vista do campo vetorial, a teoria das funções harmônicas e a equação de Laplace são as mesmas que a teoria dos campos vetoriais conservativos, né? Com divergência zero. Que eles se conservam significa que eles são simétricos também. Então, você tem um campo simétrico que permite rotações, movimentações em um contexto matricial, em que, por exemplo, vamos supor que o personagem vai para frente, depois ele vai para direita, para esquerda. Tudo isso você pode denotar no campo vetorial. Ele vai para diagonal, ele percorre todo um caminho no campo vetorial. Então você pode diferencialmente ao longo do tempo, então dx dt dy dt. Então diferencialmente você pode saber a posição, as coordenadas desse negócio, por exemplo, vai ter uma coordenada que vai ser aqui, por exemplo. Aí vai ter coordenada, vamos supor que seja 10 e 5. Aí vamos supor que aqui seja 8 e 3. Não, 8 e 12, por exemplo. Eu tô só chutando, tá?
Enfim, as coordenadas que você vai ter do sistema. Se for 2D, né? Um exemplo são os problemas de fluxo de calor, né? Uma aplicação de funções harmônicas, né? Imagina uma placa metálica fina e uniforme, então lisa, né? Com faces isoladas para que o calor não entre ou escape por elas, né? Então ele se diverge, né? Ele se dissipa, né, nela continuamente de forma perfeita. Imagine que alguma distribuição de temperatura seja mantida ao longo da borda da placa, né? Ela não só fica ali, a temperatura continuamente emite sobre ela. Aí você vai ter um campo potencial, né? Em que regiões vão estar mais frias e outras mais quentes. É simples. Então você tem uma divergência, uma difusão de calor que é diferente de certas regiões. Por exemplo, se você pôr a chama em certo local, ali que vai ser onde vai estar mais quente em relação a outras partes. Então vamos supor que aqui esteja mais quente. Vou colocar em vermelho para ficar mais claro. Aí aqui tá mais quente. E nessas regiões em azul, menos quentes. E assim, depois tem outra que vai estar totalmente mais fria, né? Comparado ao resto. Enfim, é assim. Em outras palavras, do ponto de vista do campo vetorial. Não, já citei isso aqui. E você pode ver de uma forma mais clara aqui, né? Então, não é. Eu queria achar um exemplo mais claro com uma placa de verdade, mas basicamente, vamos supor que tem uma placa aqui, emite calor nela, e você tem esse flow aqui, né? Em que tem áreas mais quentes e áreas mais frias. Do ponto de vista termodinâmico, né? É basicamente isso. É nesse contexto que funções harmônicas são aplicadas. Só que nesse caso, não para temperatura, mas para saber onde estão os personagens no StarCraft 2. Tem muitas teses de StarCraft 2, tem um número absurdo. Seja do Hagelbeck, ou de outros alunos dele, ou outros autores. A gente vai ver um pouco sobre elas depois. Vou falar um pouco sobre inteligência artificial em bots na próxima aula. Mas basicamente era isso. Até o próximo episódio.